O tema desta aula é sobre observadores de estado. O que são, na verdade, observadores de estado, né? Então, a gente já viu que no projeto por alocação de polos, a gente precisa que todos os estados eles sejam mensuráveis, ou seja, eu instalo um sensor e consigo fazer uma realimentação dessa variável, né? Mas, na verdade, na prática, nem todos os estados de um certo sistema eles estão disponíveis ou são acessíveis para que a gente possa estar realizando essa medição. Então, para isso, a gente pode fazer um projeto de um observador de estados, ou seja, a gente estima o valor desse estado. Então, ao invés de eu fazer a realimentação fazendo uma medição física, eu utilizo um modelo matemático para estimar o valor desse estado. Tá? Então, a solução de estimar uma variável de estado, que ela não é mensurável, né, é comumente chamada de observação. Tá? Então, se eu tiver um dispositivo que faça essa estimativa, eu chamo ele de observador. Tá? Comumente, às vezes, a gente não precisa de estar estimando todas as variáveis de estado do meu sistema. Por exemplo, as variáveis que eu consigo fisicamente fazer a medição, eu não necessariamente precisaria de estar fazendo a estimativa desta variável. Porém, é interessante que a gente faça, né, a estimativa de todos os estados. Por quê? Por que eu posso fazer a estimativa de todos os estados? Vamos supor que eu tenha algum problema de algum sensor, que ele apresente algum defeito e comece a apresentar uma medida errada, uma medição errada. Se eu tenho uma noção de qual vai ser o valor dessa saída, utilizando um observador que vai estimar qual seria o valor dessa saída, e se a saída que está sendo apresentada diferir muito do valor que está sendo estimado, opa, isso já é um alerta. Ou eu vou ter um problema no meu modelo matemático, né? Ou eu posso estar tendo um problema no meu sensor, em que ele está fazendo uma medição errada. Tá? Então, às vezes é interessante, mesmo eu não precisando fazer a estimativa de todos os estados, a gente utilizar um observador que a gente chama de ordem plena, tá? Onde a gente faz a estimativa de todos os estados do sistema. Então, um observador de estado, né, ele estima as variáveis baseando-se basicamente em dois sinais, no sinal de controle, tá, que é o meu sinal U de T, e o meu sinal de saída, que é o meu sinal Y. Né? Então, aqui também vale ressaltar que somente é possível projetar observadores se o sistema for observável. Tá? Então, a gente encontra a matriz de observabilidade, e se todas as colunas dessa matriz forem LIs, então o sistema é observável. A gente já viu isso em aulas anteriores. Né? Então, eu vou checar primeiramente se o sistema ele é observável, e se ele for, eu posso, então, projetar um observador de estado para ele. Tá? A variável que a gente vai denotar como o estado estimado vai ser o x-til. Ele sempre aparece como x-til ou também ele aparece como x-chapéu. Tá? Então, a gente vai falar que isso aqui é o estado observado. Então, vamos supor que eu tenha um modelo padrão aqui no espaço de estados, x ponto igual a x mais bu, y igual a c de x, considerando aqui que a minha matriz D aqui seja nula. Tá? Eu tenho o meu sistema padrão. Em muitos casos, o vetor de estado observado é utilizado na realimentação de estado para gerar o vetor de controle desejado. Né? Conforme eu já tinha mencionado, se eu não tenho acesso direto à variável de estado para estar fazendo a medição, né, utilizando um sensor, eu posso então fazer a estimativa do valor, tá, desse estado e utilizar essa estimativa como realimentação para que eu consiga fazer o meu projeto do meu controlador utilizando a realimentação de estado. Isso a gente também vai fazer aqui depois na disciplina. Então vamos supor aqui que eu tenho um estado x e ele deve ser aproximado por um x-til. Então eu vou construir uma estrutura, tá? Uma estrutura, um modelo matemático de estimação. Como que vai ser esse modelo matemático de estimação?
é um x-til ponto igual a ax mais bu, onde o x é o meu vetor de estados estimado, e esse aqui, o meu x-til ponto, é o meu vetor de derivada, né, das variáveis de estado estimadas, b vezes u, e aqui eu vou ter um outro termo aqui, ó. Eu vou ter um termo que é uma matriz L, que multiplica a saída do meu sistema, que é y, menos c vezes x-til. Quem que é c vezes x-til? C vezes x-til é minha saída estimada, né? Então, é como se eu estivesse multiplicando uma matriz vezes a minha saída real menos a minha saída estimada, ou seja, a diferença da minha saída realmente, né, que eu estou observando, que eu estou vendo na saída, menos a minha saída estimada. Tá? Então, onde x-til é o meu vetor estimado e c de x de t é a minha saída estimada. Tá? As entradas desse observador são a saída e a entrada de controle U de t. Então, vamos ver no modelo matemático aqui. Quem são as minhas entradas? É meu U de t e a minha saída. A matriz L ela é denominada matriz de ganho do observador. Tá? Então, ela envolve o termo de correção entre a diferença da saída medida, y, com a saída estimada. Tá? A minha saída é medida aqui, minha saída que está saindo mesmo, né? Menos a minha saída estimada, tá? Então, eu vou multiplicar isso pela matriz de ganho L. O projeto do observador de estado é nada mais, nada menos que projetar, encontrar, na verdade, os termos dessa matriz L, tá? Que é o termo de correção do meu modelo do estimador. Então, vamos aqui escrever esse observador de estados no modelo de diagrama de blocos. Aqui eu tenho, então, por exemplo, o sistema físico, o modelo dele, né? Sistema x ponto igual a x mais bu, né? E y é igual a cx. Eu tenho um modelo representado aqui no formato de diagrama de blocos. Né? Então, eu tenho a minha entrada u aqui no meu sistema e tenho a minha saída y. Então, o que seria meu observador de estado, né? Seria um sisteminha paralelo onde eu forneço, né, na entrada desse observador o meu sinal U e o meu sinal de saída Y. Tá? Então, aqui eu tenho o meu modelo do observador de estado, que é exatamente essa equação 2 aqui, onde eu tenho a entrada o Y e o U. Okay? Então, reescrevendo essa equação aqui no formato de diagrama de blocos, a gente tem essa representação aqui, mostrada aqui nesta figura. Ok? Então, para a gente analisar o erro do observador, né? O que é esse erro do observador? Na verdade, é o erro entre o comportamento do meu estado e o comportamento estimado do meu estado. Então, eu posso chamar isso de erro, ou seja, a diferença dos dois. Então, eu posso escrever uma equação aqui para essa diferença. Então, se eu escrever uma equação para x ponto, né, menos x-til ponto, ou seja, se eu pegar essa equação 1 aqui, ó, x ponto, essa equação, e subtrair do meu modelo x-til ponto, que é essa outra expressão, eu vou ter como resultado essa expressão 3 aqui, essa equação 3. Tá? Colocando em evidência, quem eu preciso colocar em evidência, fazendo algumas manipulações matemáticas, eu consigo então chegar nessa equação aqui. Tá? E, consequentemente, eu consigo chegar nessa outra expressão aqui, onde é a matriz A menos LC, que multiplica x menos x-til. Se eu chamar esse x menos x-til de E de t, onde esse E de t é meu erro de estimação, tá? Lembrando que esse E de t não é o meu sinal de erro, né, entre a minha saída e a minha referência. Não é isso. Esse E de t aqui é o meu erro de estimação, tá bom? Então, então, se eu substituir, eu vou ficar com o modelinho x menos x ponto aqui, né? Vai ficar E ponto é igual a menos LC, E de t. Então, eu tenho um modelo matemático que representa o comportamento do meu erro de estimação. Se esse erro aqui for muito grande, se esse erro crescer, significa que eu não estou fazendo uma boa estimação. Se esse erro tender a zero, né, for bem pequeno, então significa que o meu estimador está fazendo uma estimação correta. Então, quanto menor esse valor de erro, logicamente, melhor está sendo a minha estimação. Tá? Nesse caso aqui, é um sistema, é como se fosse um sistema x ponto igual a x, né? Onde eu dou uma certa condição inicial e observo o comportamento, onde eu tenho entradas nulas.
Olha aqui, ó. E ponto é igual a A menos LC vezes Z. Tá? Então, ó, desse modo, para o sistema A menos LC seja estável, né? Ou seja, esse comportamento aqui, ó, desse sistema, o comportamento do erro ele tem que ir para zero. Se ele for para zero, significa que eu estou fazendo uma boa estimação e está correto o meu projeto do meu estimador. Tá? Então, se eu der uma certa condição inicial para esse sistema aqui, o erro tem que ir para zero, tá? Assintoticamente para zero. Então, ó, o problema de projetar um observador resulta na determinação da minha matriz L do observador, tal que as dinâmicas do erro definido pela equação 4 aqui, ó, sejam assintoticamente estáveis com uma velocidade suficientemente de resposta. Tá? Então, olha lá. Se eu fizer uma representação completa agora do meu sistema, eu quero representar então meu sistema original, x ponto igual a x mais bu, ó, x ponto é igual a x mais bu, lembrando que 0 vezes x estimado aqui, né? Então, eu elimino esse termo. Então, aqui na parte de cima, aqui, ó, nessa primeira linha aqui dessas matrizes vetores, eu tenho o meu sistema original. E nessa segunda linha aqui, ó, eu tenho a equação do meu sistema estimado. X é chapéu, né? O x tio ponto é igual a LC vezes x mais A menos LC vezes x estimado mais BU, que é a própria equação minha do meu estimador. E a minha resposta eu posso escrever como C, esse outro elemento aqui é zero, né? Então fica C vezes x, né? Mais 0 vezes x estimado. Lembrando que a minha matriz a minha saída do meu sistema, eu posso escolher quem eu quero observar na saída. Então, se eu quiser observar a variável, sei lá, x1, eu posso colocar 1 e o restante dos elementos igual a 0. Se eu quiser observar, por exemplo, a minha variável estimada, aí eu coloco, por exemplo, 1 aqui ao invés de 0, e no lugar da a matriz C eu coloco 0. Então, eu vou conseguir observar na saída o meu vetor estimado. Então, aqui eu que escolho, né, qual vai ser o valor da minha saída. Tá? Uma observação aqui bem interessante. Ó. Quando eu estou projetando um observador de estados, o que acontece com o meu sistema aqui? Eu estou dobrando a dimensão do meu sistema. Tá? Então, o meu vetor de estados aqui ele é composto pelas variáveis de estado originais do meu sistema e as variáveis estimadas. Então, se eu tenho, por exemplo, x1 e x2, um sistema 2x2, se eu vou estar estimando o x1 e o x2, eu vou ter, então, um sistema que é 4 por 4 aqui, ó, nessa matriz. Tá? E eu vou ter dentro desse vetor aqui, eu vou ter 4 posições, x1, x2, x1 estimado e x2 estimado. Tá? Uma outra representação que a gente pode fazer é, ao invés de representar aqui o meu estimador por essa equação aqui, né, do x ponto, eu posso representar a equação do observador pela equação do erro. Ó. E ponto, né, é igual a menos LC vezes Z. Tá? Então, isso aqui fica a minha equação do erro. Eu posso utilizar tanto essa equação 5 quanto essa equação 6 aqui para eu poder estar fazendo a minha simulação do meu sistema. Tá? E fazendo o meu projeto. Ok? Como que a gente faz, então, o projeto do observador? Né? A gente pode utilizar a fórmula de Ackermann, né? Utilizando a mesma metodologia que a gente usou, o mesmo método, né, que a gente utilizou lá para fazer a relimitação de estados. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer para poder projetar o observador, verificar a observabilidade do sistema. O segundo passo é construir um polinômio cujas raízes desse polinômio sejam os polos desejados do observador. Tá? Uma observação importante aqui é que o tempo de resposta desse observador ele deve ser de 2 a 5 vezes mais rápido que a resposta do sistema realimentado. Tá? Isso é uma coisa que é meio que intuitiva, porque a dinâmica desse meu observador ela tem que ser mais rápida, né, do que o meu sistema original. Vamos supor que o meu observador ele tem uma dinâmica mais lenta, ou seja, quando já passou o efeito da minha saída do meu sistema original, eu vou estar captando num tempo posterior, num tempo mais lento, ou seja, não vai funcionar. Né? Então, o meu estimador ele tem que ser mais rápido, mais ágil, para que eu consiga estar fazendo uma estimação mais correta aí dos meus estados.
tá? Então, basicamente, eu preciso calcular então a minha matriz L do observador, que é dada por QL de A vezes a matriz de observabilidade inversa dela, né? Vezes um vetor aqui onde eu tenho todos os elementos nulos e o último elemento é 1, tá? E o transposto desse vetor aqui, tá bom? Onde QL de A é o meu polinômio aqui, ó, com as raízes originais aqui, as raízes do meu observador desejadas. Porém, no lugar do S eu coloco a matriz A. Da mesma forma que a gente fazia lá na alocação de polos. Ok? Então, se eu jogar e determinar essas matrizes aqui, né, esses vetores, eu vou conseguir então encontrar o meu vetor L. Tá? Então, ou seja, eu consigo projetar o meu observador de estados. Comentários aqui importantes, né? Então, esse sinal de realimentação, né, que passa por L, ele serve como um sinal de correção do modelo da planta. Tá? Então, assim, se eu não tiver com o modelo muito bem ajustado, né, tiver algum erro no meu modelo matemático, o observador ele vai me indicar isso, tá? Através desse erro que ele vai apresentar entre a variável estimada e a minha variável de estado real. Tá? Outra coisa que é interessante aqui notar é que se eu tiver com um problema também num sensor, fazendo alguma medida desse meu sistema, o meu observador ele pode indicar um certo erro aí relativo a um defeito ocorrido por algum sensor, por alguma medida. Né? Então, ele também pode ser um indicador para isso. Tá? Outra regra é escolher os polos desse observador de forma que ele seja de 2 a 5 vezes mais rápido, né, do que o sistema original, tá? Para que eu não possa ter problema com essa estimação. Tá? E eu também tenho que tomar cuidado do seguinte, eu não posso escolher polos muito rápidos para esse observador, senão eu posso começar a ter problemas com ruídos de alta frequência. Por isso que a gente coloca aqui de 2 a 5 vezes, não de 2 a 1000 vezes. Né? Eu posso ter um sistema extremamente rápido, mas que na prática ele não funciona. Tá? Então, é comum, é prática comum durante o projeto do observador determinar-se várias matrizes de ganho L e escolher a que melhor represente, né, o compromisso entre a velocidade da resposta e a sensibilidade aos distúrbios e ruídos. Ou seja, eu posso escolher aqui um certo polo para o meu observador, sei lá, 2 vezes. E eu posso projetar minha matriz L e fazer depois a simulação, né, do meu sistema final do meu observador e observar que eu não tive uma dinâmica, uma representação muito adequada. Né? Sei lá, às vezes o meu estimador está muito lento ou ele não está tendo um bom desempenho. Então eu vou lá e faço essa modificação, em vez de ser, por exemplo, 2 vezes, vou colocar 3, 4, vou colocar 5, vou fazer os testes, gerando várias matrizes L, e eu vou escolher a matriz L que melhor satisfaz aí o desempenho desejado para o observador. Tá? Então aqui ó, eu tenho um exemplo de um projeto de um observador. Vamos supor que eu tenho um sistema modelado por essas equações aqui de estado. Eu desejo projetar um observador de estado que tem os polos em -3 e -3. Tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Né? Vamos encontrar primeiro um polinômio aonde as raízes desse polinômio sejam os polos desejados para o observador. Como que eu faço isso? Simplesmente, né? S mais 3 vezes S mais 3, eu tenho as minhas duas raízes desejadas, né? -3 e -3, e vou ter esse polinômio aqui, ó, S ao quadrado mais 6S mais 9. Eu tenho a minha matriz de observabilidade, dada por C na primeira linha, na segunda linha C vezes a matriz A. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter esse resultado. Tá? A inversa da minha matriz de observabilidade é dada por esse termo aqui, né? Lembrando que a gente nunca pode esquecer, né, de dividir pelo determinante da matriz aqui. Tá? Isso aqui é um erro comum, às vezes, quando os alunos vão calcular a matriz de observabilidade na mão, tá? E não utilizando uma calculadora. O QL de A, né, eu vou pegar esse polinômio que eu obtive aqui com as raízes desejadas do observador. No lugar do S, eu vou substituir pela matriz A. Então, eu vou ter um resultado, essa matriz, lembrando que I aqui, né, é a minha matriz identidade. E se eu jogar na minha fórmula de Ackermann, né, eu vou ter esse resultado aqui, né? 1/3 que multiplica 16 menos 1. Ou seja, o primeiro termo é 16 dividido por 3,
e o segundo termo é menos 1 dividido por 3. Tá? Outra observação interessante aqui, ó, se eu tiver um escalar multiplicando as matrizes, não tem problema nenhum eu estar manipulando eles aqui, né, e jogando em posições diferentes aqui. O que eu não posso fazer é fazer isso com matrizes, ok? Com escalar, ok. Com matrizes, não. Eu vou ter problemas depois com a dimensão entre produto entre matrizes, tá?